Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma live maravilhosa. Bom dia, William, tudo bem? Nosso convidado especial de hoje. Bom dia, bom dia. Esperar só um pouquinho para entrar. Ver se eu consigo hoje fixar o comentário aqui. Esperar ver se o pessoal entrar aí. Já já eu te chamo aí, viu, Will? Oi, Ana, bom dia. Gente, eu não consigo fixar esse comentário, é uma coisa, né? Tem dia que ele não quer de jeito nenhum. Pois eu tento de novo. Então, pessoal, hoje vamos começar mais uma live especial aqui, né? Nessa quarta-feira, hoje estamos de manhã e o tema de hoje é atitude comercial em tempo de crise. Querendo nós, todos nós somos vendedores, né? Seja o nosso produto, seja o nosso serviço, e a gente tem que refletir muito como a gente tem que se posicionado aí, né? Mediante a esse momento que estamos passando. Então, por isso eu convidei nosso querido William Caldas, especialista em vendas, para falar um pouco para a gente o que a gente pode fazer, algumas dicas. William, eu vou te chamar aí, tá bom? E aguardando ele entrar. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tô bem demais, e você? Graças a Deus, tudo bem também. Muito obrigada por ter aceito o convite. Que honra, né? Falar com uma pessoa Impressão tão minha ou especial aí, com uma sua energia imagem tá... incrível. Opa, Tá, eu tô achando que a sua imagem tá travando um pouquinho só, eu acho. tá Agora voltou. ainda? Agora voltou, agora voltou. Ah, Agora voltou. não. Então, que senão eu iria, né? A gente iria movimentar aqui que não pode ficar travando. E muito obrigada, viu, por ter aceito o convite. Assim, né, sou sua fã né, do seu Oh, que trabalho. Assim, eu isso. tive poucas oportunidades, né? Mas tenho, inclusive, a Jaque está divulgando um treinamento que você fazer junto à FJV, né? Eu falei JFV, certo? isso. JFV. Isso, então, assim, JFV. sou muito fã do seu trabalho, seu, da sua esposa, assim, são pessoas maravilhosas. Oi, Ilha. Oi? Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos. Tinha travado, voltou. Ô, William, primeiro eu vou pedir para... Oi, Jaque, bom dia. Paty, bom dia. Vou pedir para você se apresentar, né? Para quem não conhece o seu trabalho, né? A vossa pessoa. Ah, pode deixar. Ah, travou um pouquinho aqui agora, mas voltou. Bom, eu sou um vendedor. Eu sou um vendedor à disposição de vocês aí para a gente conversar sobre vendas, para tentar somar aí no dia a dia de quem está tendo alguma dificuldade nesse momento, né? Pegou todo mundo de surpresa, né, William? Ninguém esperava. Acho que ninguém estava preparado para um momento como esse, apesar de a gente ter Com várias certeza crises no nosso país. com certeza existem muitas pessoas que já estavam percebendo que os sinais, principalmente para o digital, tem muita gente que há muito tempo ouvia isso, mas talvez não levava isso como prioridade, né? E hoje a gente está vendo que quem fez um mínimo de movimento há alguns anos pro digital, hoje sofre menos, né? Sofre um pouco, mas sofre menos do que...
do Eu estou que para te quem dizer que tem gente que não até com está, né? coronavírus, mesmo com o coronavírus, eu estou para dizer que tem gente que mesmo com o coronavírus ainda vai ser resistente ainda e vai passar o coronavírus e vai entender que isso não vai acontecer. Quer dizer, a gente está tendo um aprendizado atrás do outro aí, né? Nessa pandemia. Eu fui, né, tentar entender um pouco o que o pessoal queria ouvir de você, quais eram as dúvidas, e uma das perguntas que eu fiz foi: qual o impacto que você teve no seu faturamento? Aumentou, diminuiu ou manteve? Foi quase, empatou, tipo assim, das pessoas que aumentaram e as pessoas que diminuíram. Então, você falou, obrigou todo mundo a se movimentar. Algumas pessoas conseguiram e outras ainda estão nesse processo, né, de se reinventar, Uhum. de se colocar no mercado de uma outra forma. E a pandemia veio para provar isso, né, que o online, o digital, veio realmente para ficar. É, E eu, como eu sempre não pode costumo falar. dizer, quem dita tudo isso não é nem o vírus, quem dita tudo isso é o cliente. Então, hoje, se vocês vão repensar, por exemplo, comprar determinados produtos presencialmente, uma boa parte dos clientes vão repensar estudar presencialmente. Então, assim, eu acho que, normalmente, isso mesmo sem pandemia, uma coisa que é uma verdade de muitos anos é quem vai vender mais é quem vai oferecer mais alternativas para o cliente. Sejam alternativas de pagar para o cara. Né? Aquele povo que gosta muito de. Aquelas empresas, aqueles profissionais que falam assim: eu só trabalho assim, eu só recebo assim, eu só vendo assim. Esse Sim, tem a tendência a segmentar. Você tem que segmentar o tipo de serviço, mas, digamos, vamos pensar que eu dou treinamento de vendas. Então, eu dou treinamento de vendas para um determinado grupo de pessoas que trabalham com vendas. Agora, a forma com que eu vou cobrar aí a forma que eu vou entregar, eu tenho que oferecer alternativas, né? Então você tem que ser nichado, sim. cobrar na forma de entregar, você tem que oferecer alternativas, porque Oi, senão você travou um vai pouquinho. ficar para trás. Verdade. Ô, William, e na sua experiência, né, em treinamentos, quais seriam as principais dificuldades dos profissionais liberais em conseguir vender o seu serviço? A sua câmera travou agora, assim, eu não te A ouvi. sua também está travando um pouquinho para mim. Tá travando? Faz o seguinte, quer ver? Faz o Tá. seguinte, eu vou sair, vou entrar de novo, tá bom? Vou Beleza, sair, eu vou te entrar de chamo novo. aí de Pera aí, novo. aí eu vou pegar uma rede melhor. Pera aí. Vou te chamar de novo aí para ver se não trava mais. E o pessoal vai dando feedback para a gente como que tá o retorno, se está travando ou não. Aguardando ele entrar. Instagram e suas peripécias, né? Bom dia, Cristiano, seja bem-vindo. Já te mandei o convite aí novamente, Will. Guardando ele aceitar. Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Como que tá o meu áudio, a minha imagem? Dá um ok, por favor.
Eu te aceitei. Para mim tá dando aguardando você entrar. Acho que pode ser por isso que eu também mandei o convite para ele. William. E eu também estou te adicionando. Acho que é isso que está travando. Aí, Agora foi. deu. Agora deu. Agora eu É, mudei porque a eu também rede estava. aqui. Ah, tá. E eu estava te mandando também. Eu acho por isso que estava. Você estava se convidando e eu estava mandando o convite É, para você. você me Mas fez uma agora pergunta, vai. eu não ouvi a pergunta. Com a sua experiência, né, em venda, em treinamentos, quais as principais dificuldades que você vê assim, dos profissionais liberais em vender os seus produtos, o seu serviço? Acho que a primeira coisa... Bom, pelo menos eu vou me pautar nos relatos que eu tenho de clientes que eu já atendi, tá? Muitos profissionais liberais, eles saem com formação muito boa das faculdades, das escolas, das universidades. Excelentes formações. Só que, às vezes, o que incomoda o profissional liberal... Deixa eu pegar um aqui para dar um exemplo para você. Por exemplo, um dentista que tem um consultório, um médico, um advogado, um Sim, contador. Qual que é a grande questão? A formação desses profissionais, eu sinto que falta lá na faculdade incluírem temas que vão ajudar essas pessoas quando eles resolvem. Porque assim, acho que muita ficha passa a cair depois que formou, do tipo, nossa, eu tenho que construir um negócio. Eu tenho que buscar clientes, eu tenho... E uma coisa que já caiu por terra é aquela história de você depender só das indicações. Indicação é legal? Muito legal. Adoro indicação, adoro que me indiquem. Todo mundo adora sim. ser indicado. Só que chega uma hora que eu tenho que ter alternativas para as indicações. Vou te dar um exemplo. Eu tive um relato de uma dentista recentemente que ela falou que eu sou, na verdade, cliente deles, e eu fui lá no dia que eu fui fazer o pagamento da consulta que eu fiz, eu dei o cartão do meu plano de saúde. E aí eles falaram, olha, a gente não está mais aceitando esse plano de saúde. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, não fomos nem nós que quisemos tirá-los daqui. Eles é Sim. que não quiseram mais trabalhar com vários consultórios. Aí eu falei, como é que vocês estão fazendo agora? Eu falei assim, rapaz, a gente ficou anos dependendo do plano de saúde. Então, assim, querendo ou não, eu achei até bacana da parte deles que eles reconheceram uma certa zona de conforto. Tipo assim, tá vindo pelo plano de saúde? Legal. Só que agora eles estão tendo que fazer o quê? Uma outra ação, quer dizer, uma ação proativa comercial, né? Sim. E quer ver uma coisa que é muito raro a gente ver, por exemplo? Não sei se você já teve essa experiência, eu pelo menos nunca vi. Você chegar, por exemplo, num consultório médico, numa grande clínica e tudo mais, é raro você ver lá uma porta que tem uma plaquinha chamada assim, área comercial. Quer dizer, penso eu que o vendedor, a vendedora, o profissional de vendas, ele é chave nessa hora para prospectar novos clientes, para gerar novas demandas, né? Sim. Um outro cliente que eu atendi no Sul, ano passado, ano retrasado, não lembro, uma distribuidora de produtos para pet shop. Ela é uma distribuidora de ração. E eu achei Sim. legal porque a maior parte dos representantes comerciais deles tem a formação de veterinário. Olha que legal. Então, eles criaram uma área, uma força de vendas, onde o vendedor, na hora que ele chega no pet shop, ele vai conversar com o veterinário. Então, assim, ele conversa de igual para igual, que ele fala, olha, De igual para eu igual. sou o É. representante comercial
e tenho a sua experiência, a sua expertise também, que é a de veterinário. Então, assim, quando ele vai falar de uma ração, ele tem muito mais propriedade para falar dos nutrientes, o que faz bem, o que faz mal, sei lá. Então, assim, eu Sim. penso que a formação não necessariamente é só o suficiente. Quer dizer, eu tenho que ter atrelado a minha formação e, de novo, eu repito, eles saem muito bons do que eles fazem. Sabe assim, eu mesmo, às vezes tem profissional que fala assim, Sim. William, eu tenho formação no exterior, cara. Eu tenho assim, eu cursei uma das melhores escolas do mundo da minha área. Só que quando eu paro para pensar que eu tenho que ter um negócio, que eu tenho que abrir um CNPJ, que eu vou ter. Quer dizer, isso se a pessoa, obviamente, tiver uma tendência e quiser abrir um negócio próprio, né? Agora, você pode prestar serviço na casa de alguém. Agora, esse alguém também vai precisar de ter um comercial, né? Quer ver, liderança de equipes, quer dizer, como é que faz uma gestão de um time numa clínica, por exemplo, quer dizer, Clínica, o cara fala, nossa, meu Deus, quer dizer, então às vezes você tem que trazer alguém de mercado para gerir aquele pessoal, entendeu? Então acho que esses são os gaps, né? Essas são as dificuldades que as pessoas dessa área têm nesse momento. Você tocou em 2 pontos assim que eu pude até comprovar com uma cliente minha. Esse negócio do plano de saúde, ou dos planos convênios, né? Tem ocorrido com várias pessoas, ou seja, né, eles estão puxando o tapete mesmo, a pessoa às vezes ali ficou dependente a vida inteira dos clientes que vêm do plano de saúde, mas Sim. também tem uma cliente minha, até que eu dou os parabéns para ela, no início do ano, até mesmo antes da pandemia, ela tinha uma agenda, ela atende particular, mas ela tinha uma agenda, assim, 70% da agenda dela era Plano de atendimento da saúde. Unimed, ela é pediatra, isso. E 70% da agenda dela era pela Unimed. E como se diz, né, o plano de saúde hoje é o tempo da consulta. Opa, você tem ali 20 minutos no máximo, porque você vai pela quantidade e não pela qualidade do atendimento. Ela falou, não, minha consulta é no mínimo meia hora, isso para mim não está confortável, ela não estava satisfeita. O que ela fez? Com anos, né, de experiência já, decidiu abrir uma sala, um consultório próprio. Foi até um pouco antes da pandemia. Mas mesmo assim, ela está segurando as pontas. Ela, inclusive, está nessa questão de conseguir... Grazi, ainda eu tenho uma dificuldade de cobrar tal valor pela minha consulta e tudo. Eu falei, não, aos poucos você vai, né, se ajustando aí e se enquadrando. Mas é lógico que não vem todos os clientes que estavam na Unimed com ela, que ela é um profissional assim, bem renomado. Mas, aos poucos, agora ela vai construir. Ela ia ficar dependente ali, não satisfeita com a forma com que atendia e também satisfeita com o retorno, porque o retorno hoje com o plano de saúde dá para o profissional da área da saúde não é satisfatório em vista ao tempo que ele se dedica. Tem isso também. Né? Eu acho que tem uma questão também de posicionamento, né? Assim, quando alguém fala para mim assim, eu não... As pessoas, né, não sei se é o caso, mas existem vendedores mesmo que falam comigo, o cliente não me valoriza. Aí eu pergunto, mas você se valoriza? Quer dizer, não adianta também, a gente está vivendo um momento também, que não adianta só pelo o simples fato de eu achar que eu mereço mais, cobrar mais e tudo mais, não. Mérito, profissionalmente falando, eu penso que você tem que dar motivos. Quer dizer, motivação vem de motivos, né? Então, e para mim não tem, como profissional de vendas, não tem maior estímulo para um cliente querer comprar de mim se ele percebe que eu estou buscando estar na vanguarda daquilo que eu resolvo fazer. Então, por exemplo, quais são as principais técnicas da minha área? Quais são os principais eventos da minha área? Eu vou a esses eventos? Eu estou me atualizando? Quer dizer, hoje em dia não adianta, tá vendo esse quadro que está aqui atrás de mim aqui, ó? Não adianta mais você ficar lotado de quadrinho aqui, de certificado aqui atrás e achar que o cliente está lendo isso, velho. Não. Ele quer resultado. Ele quer resultado. Então, assim, a gente está vendo muita... E ver o seu movimento também, né? Então, assim, não adianta dizer que tem que mostrar que faz, né? Então, penso eu que hoje em dia a gente tem em várias áreas, quer dizer, um movimento de as pessoas não dependerem mais, quer dizer, igual, quer ver um negócio? Eu tenho vários clientes que são planos de saúde, né? Então, assim, mas o cliente não me valoriza. Até que me prova o contrário, a culpa também não é só não é do plano de saúde. O cara tem que se promover, tem que se valorizar, né? As pessoas precisam também, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, para ver Deus tem que morrer, velho. Você vai ter que
Você vai ter que fazer seu esforço. E aí o cara, às vezes, é porque é o seguinte, às vezes você valoriza muito, por exemplo, vou colocar um consultório na zona sul da minha cidade, vai ser no prédio mais top, não sei o quê, lá. Beleza, o cara tá assim, lindo, maravilhoso. Só que, o que que o cliente está querendo? Agora eu não estou tratando como paciente, estou falando de cliente. Sim. O cliente vai prestar mais atenção em mim no momento em que eu fizer alguns movimentos e demonstrar para ele que eu estou me atualizando. É muito bom quando eu tenho alguém seguro, né? E quer ver uma dificuldade que muito profissional liberal tem? Uma vez eu ouvi de um profissional assim, William, mas eu fico sem graça, porque às vezes, né, tipo assim, o cara pode pensar que eu estou querendo vender para ele. Eu falei, mas você tem que vender, você não tem que. Se você não fizer isso, você vai ter que delegar para alguém fazer. Né? Então, Verdade. assim, é um conjunto da obra. Ter uma boa formação é legal. Agora, você também está próximo, né? Dizem que quando você está numa mesa onde você é o mais espertinho da mesa, muda de mesa, vai ser bobinho em outra mesa. Que significa o quê? Vai aprender mais, né? Que enquanto. Em todo segmento é assim, Graça. Tem gente que está vendendo muito, mesmo na crise, e tem gente que está quebrando. Agora, vou te dar um Verdade. exemplo do varejo, por exemplo. Não é o seu caso aí, mas só para te dar um exemplo. Existem Sim. varejistas, eu pelo menos tenho alguns anos que eu vou lá fora para fazer, eu vou participar. Eu sou varejista, eu vendo na internet, mas o meu principal contato com o varejo é treinando o varejo. Então, por exemplo, onde é que está o Sim. maior evento do mundo de varejo? Lá nos Estados Unidos, o maior evento do mundo. Eu vou lá para eu, inclusive, trazer conteúdo novo, fresco, recheio bom, para chegar aqui na frente dos caras e falar, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Agora, não Sim. adianta eu ir lá e não contar para os caras aqui que eu estou indo lá. O que é que eu faço? Quando eu vou lá, de lá eu crio um mundo de conteúdo, disparo de lá para os caras, tudo mais. Quer dizer, você tem que, sabe, fazer teu barulho, botar sua banda na praça, porque senão ninguém vai te ver. Né? Então, assim, existe um detalhe, né, que existem muitos conselhos que, eu não sei até que ponto, proíbem marketing e tudo mais, né? Sim. Mas ninguém te proíbe de escrever um artigo, ninguém te proíbe de dar uma dica aqui na rede social, isso não tem problema, entendeu? Você está educando, é educação isso, né? Então, acho que É tudo é jeito disseminar certo. informação, né? Isso. É distribuindo conhecimento que você, como se diz, que você mostra o seu valor. Não é ficar falando que esse produto é bonitinho, esse produto é assim, é assado, igual, né, o meu é seguro, é assim, seguro, é assado, não. O que ele pode trazer e agregar para você, que às vezes a pessoa não tem ideia. Um insight, né? Uma ideia vale mais do que Sim, mil sim. diplomas, né, É William? verdade, é É bem... verdade. De novo, a formação ela é muito importante. Claro que ela é importante, pelo amor de Deus. Mas Sim, eu preciso criar um movimento, porque valor tem que ser percebido, não imposto. Né? O valor tem que ser percebido pelo cliente. O cliente tem que olhar e falar assim, ó, nesse mar de clínicas, eu escolhi a sua. Agora, por que ele escolheu a sua? Você tem que se questionar todo dia. Né? E quando eu tenho uma lupa em cima desse questionamento todo dia, sim, eu vou começar a perceber que servir água e café já é alguma coisa normal, não é diferencial nenhum mais. Entendeu? Eu vou verdade. perceber que determinadas coisas, que a gente enche a boca para falar, minha empresa faz isso. Às vezes isso aí, ó, já. É mesmo quando a gente falasse hoje, eu estou na internet. Falar, parabéns para o senhor, você está, beleza, você está na internet. Não é só o É, mundo todo está na internet. Então, assim, porque o diferencial ele fica velho, ele tem prazo de validade. Né? Então, voltando à história tem que que a gente, ser. no início, quem dita a coisa não é nem o vírus, é o cliente. Então, vai ter cliente que vai querer atendimento, agora que está aprovado aí, né? Por exemplo, a telemedicina. Quer dizer, será que a turma está preparada para atender? Esses dias agora a gente precisou de fazer um atendimento e o cara atendeu a gente lá de São Paulo pelo WhatsApp. E foi um plano de saúde, tá vendo? Então, tipo assim, Olha para você ver. numa agilidade fenomenal, num bom humor, numa forma toda, tipo assim, porque a gente percebeu que o sentimento do cara do outro lado era assim, isso pode ser. Olha só para você ver, ele não entendeu que era óbvio para nós esse negócio de atendimento à distância. Ele deu uma aulinha para a gente, ele explicou como é que seria o atendimento. Olha, eu vou te orientar isso, se precisar você volta a fazer contato de novo. Então, assim, é alguém que está se diferenciando nesse momento, entendeu? Sim, que às vezes nem o óbvio para todo mundo é óbvio para ele, é óbvio para o restante do pessoal, né? Ah, é porque eu tô Perfeito. aqui, porque
porque todo mundo está fazendo assim, e você tem que aceitar assim, não, vou te explicar realmente como que é, enfim. Ô, Isso. Ilha, quais, acredito que são os principais, o que você sugere assim, para os profissionais liberais, né, atrair, conquistar mais clientes? Cara, eu vou te falar do ponto de vista da venda, que uma coisa é você fazer marketing, outra coisa é você vender, tá? São coisas distintas. Marketing eu atraio, né? Eu não lembro agora, eu sempre esqueço quem foi o raio do autor que falou isso, mas tem uma historinha que fala assim, é difícil você caçar a borboleta, mas então o que você tem que fazer? Cria um jardim bonito para atrair o máximo de borboleta possível. Então o que é criar um jardim bonito? Hoje em dia, na minha humilde opinião, o novo outdoor é o conteúdo. Então, por exemplo, digamos que você tem uma clínica de estética. Você tem uma clínica de estética. Imagine você fazer uma pesquisa, por exemplo, no Instagram da vida, aqui no Facebook, e falar assim, vem cá, quais são as principais dúvidas que o meu público tem sobre tratamento de estética, por exemplo? Você vai ter uma relação imensa. Porque às vezes as pessoas falam assim, legal, é conteúdo que é a bola da vez, mas eu não sei fazer conteúdo, eu não tenho criatividade o suficiente para desenvolver conteúdo. Não precisa nem ter criatividade. Só se você ouvir o cliente, ele já vai te dar um norte. Então, por exemplo, quais Exatamente. são os 10 mitos sobre o tratamento de não sei o quê? Quer dizer, quais são os principais erros? Quer dizer, educa a tua clientela. Quer dizer, por exemplo, né, digamos que eu estivesse trabalhando com você na venda dos seus Sim, seguros, você ia poder, eu ia falar, vem cá, o que você não deve fazer quando você vai procurar um seguro para uma previdência, sei lá, o que você não deve fazer? Quais são os 3 erros capitais? Pronto, você chama a atenção da turma, né? Então, por exemplo, se você tem um portal, um blog, uma rede social abastecida com vídeo, podcast, se você ajuda, né? Porque o passo que sim. você dá, e isso nós mineiros somos mestres nisso, que é a historinha do tal do queijo, né? Se você vai no mercado central, o cara te dá um pedacinho do queijo. Se ele te dá a melhor parte do queijo dele, você fala, vontade de comprar esse queijo. Quer dizer, então, o que é o pedacinho do queijo? É o conteúdo. Então, o que você faz? Você está ajudando. Quer Exatamente. dizer, você começa. Lembra sempre disso. Eu preciso fazer com que o outro perceba valor naquilo que eu estou falando. Agora, ele só vai perceber valor se antes eu consultá-lo e fazer uma coisa, de novo, vou falar dos médicos, que os médicos fazem muito bem, que é descobrir o seguinte, qual é a dor? Né? Oi, Cris. Vender é curar uma dor. Vender é curar uma dor. Né? Então, por exemplo, quais são as dores que as pessoas têm hoje? Quais são as dúvidas que elas têm? Pronto, você tem uma lista de conteúdo para todas as semanas, entendeu? Ontem eu estava conversando com a minha amiga, né, que é minha parceira, que me ajuda na gestão, no planejamento do conteúdo. Eu falando com ela, falei, gente, eu estou fazendo, acho que eu vou dar um passinho para trás. Eu vou voltar antes de falar das soluções, o que é, né, as dúvidas. Eu vou começar a contar de forma histórica, porque o meu produto, você não pega ele e leva ele para casa. Então, eu preciso colocar a pessoa no contexto, é diferente de um procedimento, enfim. Eu vou colocar a pessoa no contexto, vou pegar exemplos reais, né? Até mesmo que a gente está vivendo é um exemplo real, para a pessoa tentar contextualizar e, se quiser fazer diferente, a partir dali tomar uma atitude. Porque, igual você falou, fazer a pessoa entender, se enxergar que aquilo ali tem uma finalidade ou vai fazer um bem para ela. Não é, como se diz, igual você falou, uma coisa, ficar falando a linguagem técnica ou, né, uma outra questão, para que serve, e, né, buscar, fazer um curso para eu criar conteúdo. Não, são as coisas básicas, a pessoa quer entender como que funciona e que caminho ela deve seguir. É isso aí. Né? Você que vende serviço, por exemplo, e um profissional liberal que vende serviço, como você mesmo falou, é intangível. Qual que é a meta que a gente tem? A gente tem que tangibilizar o serviço. Como é que eu tangibilizo o serviço? Por exemplo, fazendo conta para o cliente. Então, por exemplo, se eu Exatamente. faço ele fazer conta, então a gente sai do mundo aqui do campo do invisível e eu ponho no papel. Eu ponho no papel. Pra você ter uma noção, eu conheci em São Paulo, há alguns 2, 3 anos atrás, eu fui dar uma palestra para uma construtora. E nessa construtora eu quis conhecer o cara que mais vendia apartamentos lá. E o que eu achei mais interessante é que esse cara era um caso muito... Ele era um caso muito conhecido na empresa porque ele vendia apartamentos de médio padrão, apartamentos na casa de São Paulo, na casa dos 3 milhões, 2 milhões de reais, para Sim. classe média. Eu falei, mas como é que você consegue fazer isso? Aí ele falou assim, é porque é o seguinte, olha só pra você ver, isso nem foi porque ele aprendeu uma coisa assim, quase que sem querer.
Ele falou, eu fui fazer um treinamento com a minha esposa de planejamento, orçamento familiar. E nesse treinamento, nós ganhamos uma planilha de presente para a gente fazer o orçamento da gente. E aí, o que eu fiz? Eu falei, pô, peraí, a maior dúvida que um cliente tem quando ele senta lá no meu showroom para ver o apartamento é, será que eu vou aguentar pagar isso aqui? Então ele falou assim que antes dele mostrar o apartamento mobiliado, decorado, ele fala assim, senta aqui, deixa eu fazer primeiro uma entrevista rapidinha aqui com vocês para entender quem são vocês. Aí ele fala, como é que você chama, fulano? Ô, fulano, vocês são casados há muito tempo? Há 2 anos, 2 anos. Qual que é a renda de vocês? Ah, tanto. O filho estuda em escola particular? Tá, beleza. Aí ele fala assim, parabéns, vocês podem comprar o apartamento. Ele fala, mas como assim? Ele fala, vocês dão conta. Ele fala, como assim a gente dá conta? Ele falou, não, que eu já fiz as contas aqui já para vocês. Eu perguntei se vocês tinham dívida, se vocês tinham outros financiamentos, não sei o que. Ele jogou aí o cara fala assim, mas vem cá, mas e as parcelas? Ele falou, não, eu já coloquei, que ele vira o computador para a pessoa e fala assim, ó, tá aqui, ó, você ganha tanto, ela ganha tanto, não sei o que. Então ele relaxa o cara antes ele ver o apartamento. Então o cara vai ver com outra cabeça. Então, com outra cabeça e como se diz, né? Aí ele vai para a parte do sonho, do ver ele, tudo, ele já, ou seja, como se diz, ele a parte já chata ele já situou. fez. A parte chata ele já fez. Isso é o que eu chamo de tangibilizar o intangível. Agora, qual que é o grande problema de muita gente que vende serviços, por exemplo? É porque quer falar, por exemplo, não vende para mim o canal que eu tenho que fazer no meu dente, não. Vende para mim o prejuízo que eu vou ter se eu não tratar o canal. Entendeu? Vende para mim quanto que mastigar de um lado da boca só e não mastigar do outro lado está impactando o meu estômago, a minha mastigação. É mais ou menos assim. Se você for numa farmácia, muito possivelmente, se você fizer uma pesquisa, vem cá, vende mais o quê? Que vende mais aspirina ou vende mais vitamina C? O cara vai falar para você, vende mais aspirina. Por quê? Nós não temos o hábito no Brasil de prevenção. Exatamente. Então, como eu não tenho o hábito de prevenção, eu tenho que fazer um trabalho de base na cabeça desse cliente. Então, por exemplo, numa época como essa agora, eu se vendo plano de saúde, se eu vendo coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para os clientes todinho meu e dar parabéns para ele. Parabéns, você está coberto numa hora ruim. Você deu um passo certo há 10 anos atrás, há 3 anos atrás, né? Quer dizer, e eu preciso mostrar isso para os outros clientes. Falar, olha só, eu tenho aqui um mar de pessoas que se preveniu. Tá vendo? Eles deram o passo. Isso custa? Custa. Isso dói um pouquinho? Dói. Agora, só que é o seguinte, o que é pior? Você está dependendo de agora de estar ali na fila, né? Ou você está dependendo de, sei lá, Deus nos livre e guarde, aconteça algum problema, você tá descoberto. O que é pior? Então, eu preciso em algum momento revelar, eu pego a dor do cara e mostro para ele, isso aqui é a sua dor, ó. Isso aqui dói aqui, ó, assim, tá vendo? Então, quando eu mostro para ele, ele fala, nossa, eu não quero isso não. Fala, bom, então deixa eu te mostrar uma solução aqui para você evitar isso aqui, entendeu? Quer dizer, isso é que eu chamo de tangibilizar. Quer dizer, esse negócio de falar que eu vendo o intangível, por um lado é até ruim, porque, tipo assim, não, eu vou tangibilizar o problema, eu vou botar ele no papel para você ver, entendeu? Exatamente, foi isso que eu estava refletindo ontem mesmo. Ô, William, por gentileza, né? Qual que seria o passo a passo, né? A maneira assim, que os profissionais liberais devem identificar o passo a passo de uma venda? Queria que você descrevesse para a gente, para que os profissionais liberais possam identificar, às vezes, onde que eles estão, né? Às vezes precisamos se desenvolver mais. Nem falar errando, né? Se desenvolver mais. Tá. Bom, se eu for pegar uma venda inteira, da hora que ela começa à hora que ela termina, né? Isso varia muito de segmento para segmento. Tem segmentos, existem 2 tipos de venda. Uma venda que a gente chama de venda consultiva, que é aquela venda, ela é mais demorada um pouquinho, tá bom? E existe aquela venda mais de imediato, de impacto, né? Então, eu vou tratar aqui com profissionais liberais que às vezes precisam explicar um pouco mais para o cliente. Então, por exemplo, vamos falar de antes, durante e depois da venda. Antes da venda, ele precisa de pensar o seguinte, vem cá, eu tenho como prospectar mais venda em 2 lugares. Na minha base de clientes. Então, por exemplo, é muito raro a gente receber, por exemplo, quer dizer, eu tenho por hábito todo ano procurar uma clínica, um hospital para fazer um check-up. Agora, por que as clínicas não me abordam? Por que não me procuram? Por que não dá um passo de lá e fala, vamos fazer um planejamento dos próximos 25 anos, você fazer com a gente todo ano? Cara, você está pensando em 25 anos para mim, pô, entendeu? Então, você tem, dentro da tua própria base... Ele está otimizando o seu tempo, né? A sua... Pensa para mim, mastiga para eu engolir. Então, é o seguinte, você tem uma base de clientes? Tenho.
Você tem um cadastro dessas pessoas? Tem. Aí tem gente que fala assim, a gente manda um WhatsApp. Ó, deixa eu te contar uma coisa. A tecnologia ela é boa para acelerar. Para acelerar. Agora, nada, absolutamente nada, substitui alguém da tua clínica pegar o telefone e falar assim, oi, William, tudo bem? A gente está preocupado, que você não renovou teu seu quê ainda esse ano, né? Vamos trabalhar seu check-up, né? Seu check-up. Então, vamos pensar o seguinte, que aí tem aquela venda que é a venda do preguiçoso, que dispara um monte de coisa para muita gente. É igual panfletar na rua, né? Então ele vai, dispara, e Sim. é uma venda de esperança. Depois ele corre para casa, reza para Deus iluminar e alguns daqueles procurarem ele. Agora, então, prospecção, antes da venda, prospecção. Prioriza a prospecção. Você tem que pensar igual o cara lá da feira. Ele tem que falar alto para chamar a atenção das pessoas. O que você está fazendo? Antes da venda também, é muito importante você dar conhecimento para as pessoas lá do teu consultório, por exemplo, né? Quer dizer, elas sabem de cor e salteado. Se a gente fizer uma prova por escrito, valendo ponto, será que eles vão acertar? Quais são os 5 principais serviços que nós temos aqui na clínica? Me descreve a característica de cada um. Por que Sim. isso? Porque eu não posso ficar dependendo toda hora, a Grazi é uma médica e o William trabalha na recepção da médica. Aí toda hora o cliente faz alguma pergunta, peraí que eu vou perguntar para a doutora. Peraí que eu vou perguntar Porra, isso é um saco, velho. Entendeu? Explica, treina essa pessoa para falar isso, né? Então, e outra, mapear... É os 3 primeiros segundos, né? Eu te perguntei. E outra, mapear onde é que estão seus concorrentes. Quer dizer, você é a única pessoa Pensa atenção, imagina eu só no meu delírio aqui achar que só tem eu da minha especialidade aqui nesse quarteirão. Agora imagina eu descobrir que tem mais 50 aqui. Eu tenho que fazer algum movimento diferente para chamar a atenção. Legal? Exatamente. Então, isso tudo é antes da venda. Durante a venda, qual que é o principal gargalo que a gente percebe? Entender a necessidade do cliente. Quer dizer, é assim... Vamos pensar que você tem 2 pessoas que estão entrevistando um cliente, né? Então, uma coisa é perguntar para o William, tudo bem? Tudo jóia? O que você faz da vida? Me conta um pouquinho, tá. Aí você fala assim, mas eu não posso demorar tanto na consulta. Cara, aí é uma questão muito pessoal. E, de novo, eu não gosto de associar isso a plano de saúde, falar, não, meu plano de saúde tem que ser correndo. Não, eu conheço muitos médicos fodas, muito bons, muito dentista bom, que atende pelo plano de saúde e dá aula, dá show. Tá vendo? Então, lembra, é uma escolha minha. Fazer um trabalho. E outra coisa, Grazi, é assim, não é tempo de atendimento, é qualidade do atendimento. Qualidade. Entendeu? Qualidade do tempo, né, do atendimento. Então, por exemplo, durante, entender o seguinte, mostra os porquês. Por que eu estou te sugerindo fazer isso? Explica, não é óbvio, não passa por osmose, entendeu? E cliente só assina um cheque, só passa o cartão, cliente só assina um contrato quando faz sentido para ele. Só para dar um exemplo bem bobo para você entender o que é fazer sentido para alguém comprar. Se o cara fala assim, estou com fome, e você oferece... o cara fala assim, estou com sede, você oferece um hambúrguer, ele fala, o negócio está estranho, eu estou com sede, velho. Você ofereceu um hambúrguer. Quer dizer, isso é não fazer sentido. Aí você fala assim, estou com sede. Aí você fala, bom, eu tenho aqui água gelada, eu tenho um suco, eu tenho cerveja, refrigerante, sei lá. Quando eu dou alternativa pro cara e faz sentido para ele, a tendência dele é comprar. A Dani. A Dani tá aí, tá assistindo aí com a gente. Então, assim, a ideia é que ele precisa enxergar e reconhecer que se ele não tem tempo para fazer aquilo, é importante que ele delegue para alguém fazer, né? Que venda, você tem que dar importância para ela. Ela só vai te dar resultado se você der atenção para ela, entendeu? Exatamente. Você falou até de um exemplo aí, eu pesquisando na internet, né? Que eu estou exatamente nessa construção aí também de entender, de agregar mais para os meus clientes e futuros clientes. Eu pesquisando na internet, eu achei o comentário de um depoimento de uma médica. O que ela fez nesse momento? Ela ligou para todos os seus pacientes, né? Mas não para falar, vem aqui, vamos consultar, mas simplesmente para falar que está tudo bem, já que a mídia inteira falava assim, opa, você só vai consultar se você estiver com sintoma do coronavírus. Então, o que todo mundo fez? Todo mundo, né, a maioria, parou de fazer os procedimentos, seja ele qual for, que fazia que não era de urgência, e ficou em casa. Então, ela ligou para os pacientes para saber como que estava, falando que estava tudo bem, e se colocando à disposição. Ela teve um resultado assim, esse negócio falou, pega o telefone
Porque E assim, vem cá. a tecnologia, a gente tem que entender que ela é meio, ela não é o fim. Ela não, ela é assim, o que essa médica fez aí foi o que eu chamo de venda por empatia. Quer dizer, ela não ligou para vender, mas com certeza, daqui quando acabar essa história todinha da pandemia, alguém vai lembrar. Ela foi a única médica que me ligou. Quer dizer, isso muda o jogo, isso muda o jogo. Isso é melhor do que panfleto, isso é melhor do que outdoor, isso é melhor de qualquer outra coisa, entendeu? Agora, Melhor do que qualquer um anúncio mais caro e bonito que você fazer. eu acho que é assim, com certeza a gente tem, que assim, né? Se a gente for comparar, tem gente que fala assim, o último grande evento, que mesmo assim não foi, eu não sei se foi em escala mundial, mas tipo, o último grande evento que nós tivemos que impactou tanto o mundo Bom foi dia, Débora. o último grande evento foi essa questão foi a gripe espanhola, né? Aí eu viro e falo assim, é engraçado, a gripe espanhola, naquela época, as pessoas não tinham 1% da informação que a gente tem hoje, das ferramentas que a gente tem hoje. Então é o seguinte, quer dizer, essa pandemia, ela está tendo os impactos dela. Agora, hoje, se eu tenho um celular na minha mão, eu só preciso de um celular no primeiro momento, eu só preciso de um celular. Se eu tiver um celular, uma boa ideia e a ferramenta correta, cara, eu consigo me preparar agora. Eu estou convidando as empresas a reinaugurar teu negócio. Não é reinventar, reinaugurar. É como se você estivesse abrindo o consultório de novo, é como se você estivesse abrindo a loja de novo, né? Só que assim, ofereça alternativas para o teu cliente, porque esse cara ele tem a tendência a querer prestar mais atenção em quem oferece mais alternativas para ele, entendeu? Entendi. É exatamente isso, né? Como se diz, é a proatividade também, né, Will? Dá o É o passo, isso levantar aí. levantar da cadeira. Ô, Will, e o que que você orienta, né, para os profissionais liberais que têm que enfrentar os nãos, né, dos clientes, dos pacientes no seu dia a dia? Primeiro, gostar de ouvir não. Primeiro, gostar de ouvir não. O não é uma bênção na vida de um vendedor. Sabe por quê? O que você prefere? Um cliente que nem te responde o não, que simplesmente te ignora, ou alguém, Eu, né? Eu prefiro o não. Prefiro não. eu prefiro que a pessoa se posicione também, com É certeza, do isso que você aí. ficar naquela. Não, O não é, eu vou falar a língua que os médicos talvez vão entender. O não é um sintoma que o cliente está inseguro, tem dúvida. O que você precisa agora é entender por que não. Então, por exemplo, um não muito repetido é sobre o preço, o famigerado preço, né? Preço, preço, preço. Uma pergunta que eu gosto de fazer é, para esse tipo de serviço, para esse tipo de produto, sei lá, o que além de preço o senhor valoriza? Quer sim. dizer, ele vai ser obrigado a te contar uma historinha, te falar, vem cá, por que você, né? O que além de preço você valoriza? Um outro ponto é, uma frase de um amigo meu, César Frazão, que eu gosto muito, ele fala assim, nada é mais barato por acaso. Nada é mais barato por acaso. E outra coisa, vamos supor que eu estou ali naquela conversa com o meu cliente, né? E eu estou vendendo o produto que você vende, por exemplo, né? Então eu falo, Sim. aí ele me traz, aí eu falo, enquanto ele está falando, né? Eu tô ouvindo as dores, eu estou anotando. É outro erro de muito vendedor de serviço que é não anotar. E aí você fica só no campo das ideias aqui. Então vai para o papel, escreve de um lado, qual que é a vida do cara? Beleza. Vamos chamar isso aqui de diagnóstico. Agora você vai para cada dor que você encontrar aqui, você vai apontar um produto seu aqui. Esse cara vai gostando de algumas coisas, talvez não de outras. Tá. Na hora que você falou para ele, vamos fechar, ele falou que não, você agora vai entender o seguinte, pensa num cesto com 10 laranjas. Descubra as laranjas que ele gostou, as laranjas que estão boas. Digamos que duas lá são as objeções dele. Separa essas duas laranjas. De novo, vamos repetir aqui então. Essas 8 aqui, essas 8 laranjas aqui, o senhor gostou, não foi? Isso aqui, não gostei, legal. Vamos tratar dessas duas isoladamente aqui agora? Vamos, vem cá. Se a gente resolver essas duas, tá fechado? Tá vendo? Eu isolei as duas laranjas, legal. Mas o Sim. meu cliente só fala de preço. Tira o olhar dele do preço, desloca o olhar dele para outra coisa que não é preço. Então, uma boa pergunta é, o que além de preço o senhor valoriza? O que é importante para o senhor? Digamos que ele fale, importante para mim sou eu ter o resultado que eu estou esperando. Legal, olha, eu tenho aqui, só para você ter uma noção no meu site aqui, eu tenho 50 depoimentos aqui de clientes, de pacientes meus que conseguiram o resultado.
Quer dizer, o Exatamente. importante é você... Lembra sempre disso. Todo serviço, falando em serviço, né, produto também tem, mas todo serviço ele tem o preço, depois você tem as características, a descrição do serviço, depois você descreveu o serviço, o que é o benefício dessa descrição? Então, por exemplo, olha, esse serviço, a validade dele, a vigência dele é de 6 meses. Por que é importante para você ter 6 meses? É benefício. Toda vez que você justifica a característica com um benefício, você tende a linkar mais com ele. Agora, se esse benefício gera percepção de valor para ele, ele valoriza, ou seja, valor está aqui na outra ponta. Então, preço e valor são coisas completamente diferentes. O que a gente precisa, o que a gente percebe é que tem muita gente justificando o preço. Você tem que mostrar o valor, né? Quer dizer, e quando é valor, a gente caminha para coisas como segurança, economia, né? Segurança, economia, conveniência, né? Então, eu acho que tem... Agora, esse valor tem que ser percebido, não imposto. Não adianta eu falar, olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou isso, como é que eu sou aquilo. Não, os meus clientes falam por mim, entendeu? Quer dizer, eu sou o meio aqui, eu não sei. Então, o protagonismo está no depoimento dos caras, né? Então, eu acho que e por isso que a rede social ajuda. Um cara que tem um blog, por exemplo, imagina um médico, por exemplo. Quer dizer, uma vez eu fui fazer uma cirurgia de hérnia, cara, eu estava numa tensão violenta, né? E eu procurei na internet. Então, você tinha gente que... Eu achei imagens no YouTube de cirurgia da hérnia, que aí me pirou, que eu fiquei vendo aquela porcaria e fiquei num estresse do cão. Mas também encontrei blogs de caras falando por que é importante, se você descobrir uma hérnia, tratar logo dela. Quer dizer, esse cara me educa. Esse cara até que me prova o contrário, ele me tranquiliza, entendeu? Então, conteúdo ajuda você a conscientizar, né? A conscientizar. Exatamente. E essa consciência, quando o cliente tem a consciência de que preço não é tudo, quando ele tem a consciência de que preço não é tudo, ele para prestar atenção mais. Exatamente, você falou tudo. Não como se diz, né? É isso, e às vezes a gente, né, como se diz, não para refletir. Igual você falou, não é o tanto que ele vai pagar ali, mas assim, o que vai agregar para ele, o que ele vai ter de retorno com aquele movimento que ele fizer. Né? E é exatamente isso. Com relação aqui no nosso último tópico aqui, eu vejo até uma questão que eu quero citar. Às vezes, igual você falou, você acha uma clínica, acha um consultório, ou até mesmo você está acostumado aí, você vê ali, né, aquela primeira impressão ali, ou seja, na internet, ou seja, pessoalmente. Aí na hora que você chega na recepção, né, que tem uma pessoa ali antes do profissional, você já desanima ali e quer voltar para trás, né? Seja não só no consultório, seja em clínica, até mesmo em outros lugares. Aquela pessoa ali que está na linha de frente ali para te atender, você fala, igual você falou, fiz uma pergunta, não sabe. E aí, William, para quem tem consultório, quem tem clínica, né? Para treinar uma ou duas pessoas para essa parte comercial, tem um custo muito elevado? É caro ou é mais caro ainda perder o cliente, né? Caro. De voltar. Resumo da obra, caro é perder venda. Caro é perder venda. Uma vez eu fui convidado, eu já tive 2 oportunidades que eu participei de um evento, que era um evento onde o tema era, eles chamam de hotelaria hospitalar. Acho que é isso mesmo, hotelaria hospitalar, né? É o lado do atendimento dos caras lá e tudo mais. E aí eu fui falar sobre vendas, para profissionais da saúde, né, com o pessoal que trabalha no hospital e tudo mais. E aí eu me pautei no nome de um livro que eu sou coautor, que chama Do Porteiro ao Presidente, Todo Mundo Vende, Todo Mundo Atende. Então, assim, a gente tem que perceber que você não tem um paciente na sua frente, você tem um cliente. Você tem um cliente. E aí, pegando um gancho aqui no tema da Daniela, que você assistiu lá no Senac, que é a experiência do cliente, quando a experiência é boa... Tô doida para fazer até abrindo parênteses aqui para fazer o treinamento dela, próximo, daqui a pouco. Faz, porque se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Pode ficar tranquilo. Ah, beleza, combinado. Pode fazer de olho fechado. Então, assim, as pessoas precisam de entender que
o cliente, e ainda mais na área de saúde, né? Não necessariamente, às vezes, o cara está ali relaxado. Ele não está ali como ele entra na Disney. Ai, que ótimo, vou fazer um procedimento. Não, cara. Né? Então, acho que a gente precisa, primeiro, ser sensível e entender o papel da gente, né? De apaziguar, de conversar e tudo mais. Isso é vender também. Isso é vender também. Sim, Porque, às vezes, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas dependendo de um jeito que eu tô vendo que a pessoa tá no automático, eu sou mais um ali na mão dela, olha, ele fala assim, cara, custe o que custar, eu pago mais caro para não ser atendido assim. E essa consciência, a gente precisa que todo mundo, seja da área médica, da área, sei lá, qualquer área, né? Essa sim. consciência, a gente precisa entender o seguinte, que isso faz o cliente voltar ou faz ele nunca mais querer pisar ali. Entendeu? E isso é vender também. Vender não é só aquele momento que você passa o cartão e assina o cheque. É A, conquistar, a né? venda acontece muito antes, muito antes. Ela começa muito antes da hora que a gente imagina, sabe? Então, assim, eu preciso de ter falar para essas pessoas que não basta ser só bom no procedimento, sabe? É muito bom quando você reconhece no cliente que tem uma pessoa ali na sua frente, que você está apaziguando, você está conversando, você está orientando ele, né? Então, assim, é um exercício frequente. Agora, é caro treinar? É caro treinar? Eu penso o seguinte, às vezes, eu gosto de comparar muito, e vou dar uma sugestão para quem tem clínica e para quem é da área. Qual é o ticket médio de uma clínica, por exemplo? Quanto que um cliente gasta em média com você? De repente, um, dois clientes no ano todo vão pagar um treinamento que você vai fazer para o teu time. Né? Quer dizer, então, às vezes as pessoas querem dizer, caro não é treinar, caro é perder vendas. Caro é aquela hora que... Por exemplo, às vezes alguém fala assim, então a gente vai te dar um retorno e não liga. Quer dizer, isso é perder venda. Sabe assim, se você surpreende... em venda não existe purgatório, tá? Não existe purgatório em venda. Sim. Existe alinhamento de expectativa. Ou você está no céu, ou você está no inferno. Quando você alinha a expectativa com o cliente, o que você espera de nós, né? Entende ele, isso é vender também. É o cuidar, né? O cativar ali, como se diz, você deu voz, você ouviu a outra pessoa, né? Ô, William, a gente ainda tem uns minutinhos aí. Tem Fica à algum? vontade, vamos lá. Até Não, porque deu problema da conexão aqui, que não entrou aquela não, hora. Legal? até, como se diz, né? A surpresa aí vai ficar para o final, né? Quem ficar com a gente aí até o final. Sim. Não, mas é exatamente isso. Você sabe, eu vejo, até falando dos profissionais da área de saúde, exatamente essa questão de muitas, de ficar ali, né? Ah, recebo recomendação, eu formei, os pacientes precisam de mim. Acho que independente da especialidade, gerar conteúdo, tudo isso que a gente comentou aqui, né? De agregar, você falou, fui fazer uma cirurgia, achei um que estava mostrando ali uma foto que me assustou. Eu vejo isso em alguns feeds por aqui no Instagram, mas também tem aquele que me explicou se eu não fizer, igual você falou, as consequências. E é bem esse caminho mesmo, né? De colocar e mostrar, principalmente o contra, se ele não fizer aquele passo ali, igual você falou, não fizer o treinamento, não treinar a sua equipe. E aí, quantos pacientes chegou ali e saiu até mesmo, não é nem o chegar, aquele paciente que fez uma cirurgia, ligou, bravo, querendo fazer com o médico, se ele tivesse ali, né, uma orientação de como tratar, às vezes aquilo nem chegaria, espera, faz com que aquela solução que ele quer ali, ou aquele retorno acalenta ali, não vai aumentando com o tempo de espera, que às vezes o médico está ali, não pode atender, então essa pessoa também teve, principalmente quem lida com a saúde, né? Hoje também é muito ligado à questão emocional, né? O medo, você falou, entender isso, conseguir enxergar isso, não é simplesmente porque ele não tem condição de pagar ou ele não quer pagar o procedimento, Sim. seja de necessidade ou seja de estética, enfim. Eu tenho um cliente que é um laboratório de análise clínica. Eu admiro tanto esses caras, porque eles têm lá, eles têm um hábito, venda tá no DNA deles. Então, para você ter uma noção, quando eu chego para fazer um exame, a pessoa que me aborda lá na porta, ela tem meta.
A pessoa que vai fazer aquela ficha ali para ver qual exame, não sei o que, marcar que dia, não sei o que, ela tem meta. Agora, não é só a meta, eles são preparados para acolher o cliente. E detalhe, eles se preocupam lá nesse laboratório especificamente, por exemplo, assim, olha, de Sim. cada X pessoas que sentam aqui, que trazem um pedido de exame, um percentual deles não tem plano de saúde. Nesses, eles disputam assim com os outros no argumento, porque é uma venda. Você está vendendo um particular, vamos falar assim, né? Sim. Então, as recepcionistas desse laboratório, elas são treinadas para vender. Elas têm meta de vendas. E, como tal, são Exatamente. recompensadas por isso. Então, não adianta também, que é aquela história, né? Não adianta você falar assim, vou contratar, eu costumo falar assim, é o primo do cunhado da vizinha. Essa pessoa sabe lidar com as pessoas. Não, porque eu tenho que estar... Ó, deixa eu te contar uma coisa. Nós não somos uma ONG, nós somos uma empresa e precisamos, né, fazer o que o José Márcio colocou aí, ó, medimos e acompanhamos. Perfeito, é isso aí. Tem que acompanhar o resultado. Então é o seguinte, dá feedback constante para essas pessoas. Então, você precisa treinar essas pessoas. E às vezes o que a gente percebe é que quando tem uma pergunta que eu gosto de fazer em briefing de treinamento, né, tem quanto tempo você não treina vendas? É assustador. Às vezes a pessoa é de uma força de vendas, mas tem mais de, sei lá, um ano que não faz. Só treinamos o ano passado. Cara, do ano passado para cá mudou tanta coisa. E lembra sempre do que eu falei no início dessa nossa conversa. O parâmetro é o cliente. A mudança de comportamento dele tem que ditar a mudança de comportamento da gente que vende. Então eu preciso prestar atenção. Você tem que observar os movimentos do cliente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quer ver? Eu tenho uma clínica dentária, uma clínica médica. Existe algum evento no Brasil, no mundo, onde reúne os principais donos de clínicas nesse mercado? Deve existir. Vamos procurar? Porque a sua base, a sua referência tem que ser sempre os melhores, né? Então, assim, porque senão, de novo, a gente vai chamar, dar café e água para cliente de diferencial. E isso não tem diferencial nenhum mais. Sabe? Quer dizer, então, os diferenciais competitivos ficam velhos muito rápidos hoje. O que chama a atenção de um cliente? Né? E em tempos de internet, eu ouvi isso no evento lá em Nova York da NRF, os caras falam, cara, quem é a maior concorrência de uma loja hoje, de um shopping? É a loja que está do lado ou é o celular que está na mão da pessoa no sofá da casa dela? Entende? Então, vai ter gente que vai ter que vender. Exemplo, falando só para dar um exemplo de varejo, como é que a coisa está mudando. Tem lojas que eu posso comprar no aplicativo e receber em casa. Eu posso comprar no aplicativo, passar na loja e pegar. Tem loja no mundo que você pode comprar no aplicativo, tem um drive-thru na porta da loja que te entrega o produto. Eu posso estar dentro da loja, comprar pelo aplicativo, passar no caixa rapidão e ir embora, sem pagar lá, eu paguei já aqui. Eu posso comprar na loja, deixar onde eu peguei o produto e mandar entregar na minha casa. Eu fui lá e escolhi mesmo, eu pessoalmente mandei entregar. Tá vendo? Só para entregar. Quer dizer, só para entregar. Então, assim, eu acho que falta a gente... Tem muita gente que acha que acompanha... O grande problema que a gente vê hoje em vendas é o acompanhamento do cliente. Quer dizer, você vai numa academia, fazem uma ficha sua quando você entra para malhar nessa academia. E nunca mais olham para essa ficha. Ou de vez em quando alguém lembra, vamos revisar a sua ficha. Né? Agora, será que se os caras, por exemplo, qual era a meta que eu me dei no início? Eu quero perder no mínimo X quilos. Se o cara falou, o especialista da área lá falou comigo, não, é possível, vamos fazer. Daqui a quanto tempo que alguém vai me lembrar de olhar se eu perdi aquele peso? O cliente paga por essa conveniência. O cliente paga por isso. Tá? Exatamente. Ô, Willi, estamos aqui no último minuto final, né? Eu quero te agradecer pela sua contribuição aqui, os seus ensinamentos. Legal. Né? E vamos ter uma surpresa, né, Willi, para quem ficou com a gente aí até no final. Pessoal, o William vai estar sorteando um curso Venda Essencial, não é isso, William? Uhum. Venda Essencial. O curso Venda Essencial é para quem vê as vendas para consumidor final. Então, por exemplo, inclui um dos públicos que faz esse curso é o profissional liberal.
Ó, então, vou salvar a live aqui no IGTV. Então, aquelas pessoas que comentarem nos 5 primeiros minutos, nós vamos fazer um sorteio entre essas pessoas. Então, William, muito obrigada, gratidão pelo seu sim, Valeu. né, pelo seu aprendizado, obrigado por tudo. Obrigado para quem ficou com a gente aqui até no final. Participe lá para concorrer ao curso e divulgar a live, né, para os seus amigos, para quem quer aprender e pegar altas dicas sobre venda. Show de bola. Fernanda lá está fazendo o curso, muito bom, Fernanda, minha amiga. Que bom, joia.